Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No final da década de 60, em pleno ambiente de Guerra Fria, o litoral atlântico do Canadá vivia entre rotinas de pesca, vigilância aérea e naval intensificada e uma crescente curiosidade pública a respeito de objetos voadores não identificados. A região da Nova Escócia, pontilhada por vilas costeiras e estações militares, ficava sob a sombra de um céu patrulhado por radares e aeronaves, enquanto histórias sobre luzes estranhas ganhavam as páginas dos jornais. Foi nesse cenário que, na noite de outono do ano de 1967, a localidade de Shag Harbor entrou para o mapa mundial do mistério. Na noite do início de outubro, testemunhas espalhadas pela estrada costeira e pela orla relataram uma sequência de luzes brilhantes desabando em direção ao mar, como se um avião em dificuldade buscasse um pouso impossível sobre as águas frias. Moradores viram um objeto luminoso descrever uma trajetória inclinada, aproximar-se da superfície e então desaparecer, seguido por um clarão e por um rastro visível sobre o espelho d'água. Alguns compararam o brilho a faróis dispostos em linha, oscilando em intensidade, antes de a escuridão reassumir o controle do horizonte. O instinto local foi imediato. Aquilo parecia um acidente aéreo. A polícia montada do Canadá foi acionada com urgência, e embarcações de pesca partiram no escuro, guiadas por faróis e pela memória íntima de quem conhece cada pedra do fundo. A guarda costeira se juntou à busca pouco depois, e a cena que se apresentou a todos foi perturbadora, um amplo tapete de espuma amarelada, densa e borbulhante, flutuando onde as luzes haviam sido vistas por último. As embarcações vasculharam o local em zigue-zague, na expectativa de encontrar sobreviventes, destroços, assentos, qualquer indício de fuselagem. As chamadas para centros de coordenação de resgate vasculharam listas de voos civis e militares. Nenhuma aeronave estava em falta naquela noite. Com a ausência de um acidente aéreo confirmado e com evidências marinhas incomuns no local, a operação ganhou um novo contorno. A Marinha Canadense mobilizou mergulhadores do Atlântico, transferindo para a vila vizinha e para instalações navais da região o foco de uma busca metódica. Por dias, as equipes examinaram o fundo do porto e áreas adjacentes, mapeando depressões, revirando sedimentos e marcando pontos de interesse. Nada que lembrasse um avião, uma embarcação ou um artefato convencional foi recuperado. O trabalho, tecnicamente preciso, acumulou relatórios, fotografias de perícia e diagramas da zona de impacto aparente, mas nenhuma peça material capaz de encerrar a questão. Enquanto isso, relatos adicionais alimentavam o quadro. Tripulações comerciais e observadores em terra, ao longo daquela noite, notaram luzes incomuns cruzando o litoral da Nova Escócia, alguns descrevendo mudanças de cor e comportamento que não se ajustavam à navegação aérea regular. Registros oficiais preservaram chamadas de emergência, descrições coincidentes de direção e altitude estimada, além das anotações sobre a mancha de espuma e o odor estranho sentido por pescadores e agentes na linha da água. A soma desses testemunhos conferiu consistência temporal e geográfica ao caso, reforçando o ponto de que algo concreto interagiu com a superfície do mar. A reação governamental seguiu o manual do tempo: primeiro tratar como possível queda de aeronave, acionar resgate, checar voos, fechar o perímetro marítimo. Em seguida, ampliar a investigação com mergulhadores da Marinha, coordenar com bases aéreas e com centros de informação de tráfego. O processo administrativo produziu um dossiê que, após a verificação de hipóteses mais prováveis, classificou o episódio como desconhecido. O termo não sugere sensacionalismo, apenas indica que, segundo os parâmetros oficiais aplicados, não se encontrou causa convencional suficiente para explicar o conjunto de observações. As hipóteses foram percorridas uma a uma. Um meteoro poderia criar um clarão e um mergulho em ângulo, mas não permanecer visível na superfície, nem deixar um tapete espumoso persistente. Flares poderiam produzir luzes seriadas, porém tenderiam a derivar de modo reconhecível e deixariam resíduos característicos, além de serem rastreáveis a um exercício, o que não ocorreu. Um teste secreto de tecnologia militar exigiria um nível de sigilo e de controle de risco improvável tão próximo da costa e de uma comunidade atenta, além de haver o compromisso público com operações de resgate naquela noite. Um avião clandestino ou leve teria sido dado como desaparecido, e nada do tipo entrou em registro. Falsas percepções coletivas raramente geram espuma,
ainda mais observada por profissionais do mar que distinguem bem o comportamento das águas. Mesmo assim, a ausência de destroços, a incapacidade de recuperar material físico e a falta de um registro correlato em radar que fosse conclusivo mantém aberta a porta da incerteza. Alguns depoimentos tardios de militares reformados sugeriram operações subsequentes em pontos próximos da costa, com movimento de algo submerso monitorado por longos dias. Esse capítulo adicional, embora intrigante, carece da mesma documentação direta que sustenta as primeiras horas do incidente, e por isso permanece em área cinzenta entre memória, interpretação e fato. Hoje, o caso de Shag Harbor permanece como um dos episódios mais sólidos da ufologia por reunir múltiplas testemunhas independentes, resposta institucional robusta e documentação oficial que não o resolve. Ele ilustra o limite das ferramentas de investigação diante de um evento breve, noturno, marítimo e evasivo, onde o tempo e a corrente diluem indícios. Resta um quadro com lacunas, em que o que se sabe é tão relevante quanto o que falta saber. Um objeto luminoso desceu sobre o porto, equipes civis e militares buscaram por vítimas e detritos. Nada foi encontrado, e a pergunta central resistiu às décadas. Entre marés e arquivos, Shag Harbor segue como um lembrete de que, mesmo sob vigília intensa e procedimentos exemplares, a natureza do desconhecido pode permanecer, silenciosa, abaixo da linha d'água,